Oi, eu sou a Mônica e este vlog não tem nome. Bora falar de História Sem Fim? Bem, provavelmente vocês devem lembrar do filme dos anos 80, acho que foi 84, anos 1984, um filme chamado História Sem Fim. Eu vou ser sincera com vocês, eu só fui descobrir que aquele filme que eu gostava tanto era baseado num livro há pouco tempo atrás, há uns 4 anos atrás, 3, 4 anos. E eu pensei assim, nossa, eu devo ser muito distraída, né? Mas não, a verdade é que o autor, Michael Ende, simplesmente odiou a adaptação do filme. Deixa eu até ler aqui. Ele a chamou de um gigantesco melodrama kitsch, comércio, pelúcia e plástico. O kitsch é um termo alemão. Vamos ver se eu acho aqui esse termo, peraí. Abre. Peraí, só um pouquinho. Achar o significado de kitsch, que eu acho que é assim que pronuncia. Então é assim, é um objeto que ele tem seu valor estético distorcido e exagerado e são considerados inferiores é uma cópia inferior, mais ou menos isso. Então você vê que ele não gostou nada. Inclusive ele entrou na justiça e para tirar o nome dele dos créditos iniciais. Por isso que eu não sabia que era baseado no livro. Você sabe, né? A gente assiste esses filmes normalmente, pelo menos a gente assistia na televisão, né? E os créditos finais sempre são cortados, né, nos filmes que passam na televisão, até hoje. Então, por isso que eu não sabia que História Sem Fim era baseado no livro. Foram feitos 3 filmes do História Sem Fim. O primeiro e o segundo engloba a história do livro. O terceiro eu comecei a assistir e aí eu parei de assistir nos 5 primeiros minutos à beira de um ataque histérico. Então eu não posso dizer se o filme é bom. Mas eu tô aqui pra falar do livro e não dos filmes. Ou talvez eu fale um pouco dos filmes. Bem, História Sem Fim conta a história do Bastian. Ele é um garotinho que lascado da vida, né? Perdeu a mãe há pouco tempo, ele e o pai não conseguem conversar direito sobre o assunto, porque ele ainda é muito recente. Acho que, se eu não me engano, faz 1 ano mais ou menos que a mãe morreu. E na escola ele ainda sofre bullying. Então, o livro começa com o Bastian entrando correndo em uma livraria para se esconder de uns colegas que estão atrás dele para judiar. E o livreiro, o senhor Karl Conrad, não fica nem um pouco feliz com a invasão, né? Ele tá lá, sossegado, lendo um livro, e ele tem uma certa bronca de crianças, porque elas são impertinentes, são chatas e tudo mais. E ele não fica nem um pouco feliz de ter a sua leitura interrompida por um pirralhinho. Só que tem um detalhe que ele não sabe a respeito do Bastian. Ele não é qualquer criança. Ele é um viciado em livros. Ele gosta de livros. E num determinado momento, bem, isso aqui é bem o comecinho da história, né? O telefone toca. O livreiro vai lá atender o telefone. E como todo bom viciado em livros, o Bastian é atraído pelo livro que o Sr. Karl tá lendo. Aí ele pega o livro, que é muito parecida, a capa descrita dentro do livro é muito parecida com essa daqui. Ele pega o livrinho, dá uma olhada e vê que é um livro encapado em cetim cobre, cetim cor cobre, aqui não é cetim, mas é cor cobre. Tem um símbolo com 2 cobras mordendo uma o rabo da outra, uma negra e uma branca. Uma negra e uma branca. Elas formam num formato oval e dentro desse formato escrito História Sem Fim. Então essa é a capa. Aqui é a lombada, a parte de trás. Essa edição aqui ela tem a orelha, né, de um lado e do outro. Aqui tem os livros que foram publicados na ocasião, né? É uma edição da Martins Fontes.
E a parte legal é aqui, ó. Aqui dentro começa a beleza do livro, né? Tem esses desenhos aqui, essas gravuras que eu imagino. Um é um unicórnio, eu acho que o passarinho deve ser uma fênix. Não sei. Uma parte interessante desse livro é que ele, assim, ele é todo lindo, ó. Ele é todo coloridinho. E isso está descrito também dentro do livro, porque esse livro que eu estou segurando nas mãos é exatamente o mesmo livro que o Bastian está segurando lá dentro do livro. Eu falo que se existe uma palavra para descrever História Sem Fim, seria metalinguagem. Metalinguagem é quando a linguagem fala da linguagem. Então, é um livro, o Bastian pega esse livro, então a gente tem dois livros. Tem o livro que a gente está lendo, que é esse aqui, e tem o livro que o Bastian está lendo, que tem o mesmo título, História Sem Fim. E ainda tem a questão da descrição, como eu já falei, né? O História Sem Fim é escrito em duas cores. Toda vez que está em vermelho é o mundo do Bastian, e toda vez que está em verde é o mundo de fantasia. Então, o História Sem Fim que o Bastian tá lendo, deixa eu achar aqui que eu deixei marcado aqui, ó. Aqui dá pra ver as duas cores. O História Sem Fim que o Bastian pegou e que ele está lendo narra um mundo, acontece em um mundo chamado fantasia que está sendo destruído pelo nada. E aí os moradores desse mundo, preocupados, né, cada um no seu canto lá, resolver que seu mundinho, seu cantinho está sendo destruído, eles decidem ir para Torre de Marfim procurar a Imperatriz Menina, que é a governante de fantasia. E quando eles chegam lá, descobrem que pessoas, todo mundo, de todos os cantos de fantasia foram para Torre de Marfim procurar a Imperatriz para tentar descobrir o que está acontecendo e como resolver essa questão. Só que a Imperatriz está doente. E aí eles precisam de um herói. Eles precisam de um herói para descobrir que doença é essa que está judiando que a princesa, né, que a Imperatriz tem, e como curá-la. A única coisa que o pessoal sabe é que a doença da princesa coincidiu com o surgimento do nada. Ou que o surgimento do nada coincidiu com a doença da princesa. Mas se isso tem alguma importância, eles não têm a mínima ideia. E aí, eles descobrem que precisam de um herói. E o herói escolhido pela atriz menina é um garoto chamado Atreyu. E aí ela entrega a esse menino o Aurim, que é esse símbolo que está aqui na capa, que transforma ele num mensageiro da Imperatriz. Então é como se ele tivesse os mesmos poderes da Imperatriz por estar com esse Aurim. E aí Atreyu começa a procurar em fantasia, de tentar descobrir qual é a doença da princesa, que é da Imperatriz, e qual é a cura. Então essa é a primeira parte do livro. Tem outro detalhe legal. Na hora que o Bastian começa a folhear o livro para tentar entender e tal, como ele funciona, ele fala, né, que o livro é escrito em duas cores e que não tem nenhuma gravura, a não ser pelas primeiras páginas. A não ser pelas primeiras páginas, onde, as primeiras páginas dos capítulos, aonde a primeira letra da primeira palavra é um desenho de página inteira. A primeira parte do livro é a que é retratada no primeiro filme, História Sem Fim. Ela é bem mais agitada, porque afinal de contas é o Atreyu procurando a cura, correndo, é uma corrida contra o tempo, porque a Atreyu precisa encontrar a cura para a Imperatriz Menina e salvar a fantasia. E também tem vários momentos em que o Bastian interage com a história, né? Ora diretamente, ora não. Então você vê vários momentinhos aqui em vermelho, que são as partes do Bastian, né? Algumas vezes elas são mais compridas, outras vezes não. E é assim. A segunda parte, que seria o segundo filme, o Bastian vai para fantasia. E acontece uma outra corrida contra o tempo. Só que o problema
é que o Bastian não percebe que ele está correndo contra o tempo. Então, o foco deixa de ser no Atreyu e passa a ser o Bastian. Ele é o personagem principal dessa segunda parte da história. Nessa segunda parte, a questão é mais psicológica, assim. E, sei lá, o Bastian precisa crescer, ele precisa amadurecer. De repente, é como se ele estivesse no mundo de sonhos. É tudo muito melhor, mas esse não é o melhor caminho para ele. Ele precisa sair de fantasia, ele precisa voltar para o mundo real. Então ele tem que deixar aquele mundo que para ele é tão fantástico e voltar para um mundo que não é tão legal assim. Enfim, é isso. Em geral é isso que se trata a História Sem Fim. Não vou falar muito mais porque eu tenho medo de repente esbarrar num spoiler qualquer. O fato é que é um dos melhores livros que eu já li. O primeiro filme, ele é bom mesmo, apesar do Michael Ende ter odiado. É um bom filme. O segundo, meia boca, não acompanha tanto assim, pelo que eu me lembro, ele não acompanha tanto o livro, ele toma um caminho diferente, mesmo porque o Michael Ende desistiu, né? Ele não queria papo com essa história, então os caras fizeram do jeito que eles bem entenderam. E que mais que eu posso falar desse livro? Leia. Tá esgotado, eu sei, não se encontra mais com facilidade. Você encontra esse livro na estante virtual, tem ainda algumas edições, é possível. E compra e lê, nível de recomendação extremamente alto. Que mais que eu posso falar? E gente, é o primeiro vídeo que eu tô fazendo, às vezes fica meio enganchado o negócio aqui. Que mais que eu pensei em falar sobre ele? Enfim, é isso. É um livro legal. Eu não sei se eu falei da metalinguagem, né? Falei sim da metalinguagem. Tem uma parte aqui que essa parada de metalinguagem atinge um nível absurdo, mas eu não posso falar porque é spoiler. É bem no meio do livro, então eu não posso dar nenhuma dica. Só posso dizer que é dos momentos mais fantásticos, assim, um dos que eu mais gosto. Que é quando a metalinguagem fica assim jogada, bem na tua cara, assim, esfregam na tua cara, tal da metalinguagem. E é isso. Espero que tenha ficado bom. Gente, desculpa o primeiro vídeo, eu não sei bem o que falar. Eu espero que nos próximos eu consiga ser mais detalhista, mais empolgada. E sei lá, dá uma ajuda aí, ver como é que vocês acham que eu tenho que falar dos livros, se tem alguma coisa pra melhorar. Por favor, críticas construtivas, ok? Enfim, beijinho e tchau! Só mais uma coisinha. Eu acho que assim, História Sem Fim é daquelas adaptações de livros que merecia muito uma refilmagem. Você vê, o Michael Ende classificou que era pelúcia e plástico, uma coisa muito sem graça e tudo mais. Eu acredito que hoje a indústria cinematográfica tem meios para produzir esse filme de uma maneira digna, de uma maneira que para entrar para a história. Tem o Senhor dos Anéis aí que veio para revolucionar a indústria do cinema, Avatar, vários outros filmes que mostraram que é possível fazer uma coisa bem legal. Agora tchau mesmo. Tchau.